acionar o sininho das notificações e toda vez que nós lançarmos um vídeo aqui no canal. Aquela faixa que passa lá dia 1º de janeiro é mero simbolismo. Você passar o seu poder é quando você entrega as Forças Armadas. Ou seja, 8 de janeiro, o presidente Bolsonaro não tinha as Forças Armadas. No 8 de janeiro, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica eram do Lula. O comandante do GSI era o G. Dias. E aquelas pessoas naquela praça, elas têm o direito de querer o que elas quiserem. A partir do momento que elas iniciam um ato de execução, elas vão responder pelos crimes. Então quem pichou o muro vai responder por pichar muro. Quem quebrou vidro vai... Por quê? Porque as condutas não tinham potencialidade de depor o governo. Mas tinha potencialidade de criar o caos para que se permitisse uma deposição do governo. Mas quem ia depor? Se as Forças Armadas não... Quem ia depor? Veja, quem ia depor? Quem ia assumir o governo se as Forças Armadas eram do Lula? Isso que eu tô falando. Existiu uma guerra de narrativas aqui, houve uma manipulação houve uma manipulação da imprensa tradicional, houve uma manipulação da opinião pública e as pessoas estão acreditando que gente de camisa verde e amarela querendo algo é crime. Isso não é. Veja, como depor um governo constituído, que já tomou posse e que todas as forças são do Lula. Desculpa, mas quando você conhece o cenário penal, é uma infantilidade tão grande. Mas então tá todo mundo errado aí Tá nessa todo parada? mundo errado. Os presos são por isso da anistia. Quem deu o golpe foi quem acusou essas pessoas. E aí você fala em opinião pública, mas a opinião pública é contra a anistia, majoritariamente. As pesquisas indicam Quais isso. pesquisas? Eu tenho aqui 2 pesquisas, uma do Datafolha... Pra você ver como a imprensa tradicional tá fazendo efeito. Uma do Datafolha de setembro, 47 a 35. Mas Datafolha, meu Deus do céu. E outra da Quest de outubro, 58 Mas de isso outubro. não me surpreende. 2 institutos reconhecidos. Mas isso não me surpreende, porque a CNN, a Globo News, a Folha de São Paulo, o Estadão nunca me chamaram para explicar isso que eu tô explicando para você. Não tem como. É uma guerra inglória. Todos os dias a Globo News, o Globo, a Folha de São Paulo, todos os dias os veículos tradicionais de comunicação alimentam informações de que houve tentativa de golpe. É óbvio que vai haver esse reflexo na opinião pública. Nunca fui chamado para explicar o que é a farsa da trama golpista. Por isso eu te agradeço. Mas ninguém pode falar isso por aí? É só você? Como muitas pessoas têm um inimigo em comum, vê no Bolsonaro, no bolsonarismo, um inimigo político, estão fechando aos olhos a ilegalidades gritantes que estão sendo praticadas pelo Poder Judiciário. Só que um dia esse vento vai virar. Eu lembro que eu fui chamado de petista. Mas o Bolsonaro não tem culpa nisso também? Ele de ter conseguido essa antipatia toda, toda essa fatia? Não, ele pode ter conseguido uma antipatia. Veja, ele não fez pix para a imprensa tradicional. Não, ele teve um comportamento na pandemia que deixou muito a desejar para muita gente, não, né? Ele é ser humano e nenhum ser humano é perfeito. Fato é que, independente dos erros dele, a lei tem que ser aplicada corretamente. Eu não posso criar regras. De repente o cara virou golpista. Agora, tentativa de golpe nem minuto existe. Eu quero que todos os nossos ouvintes escutem muito bem o que eu estou falando. Quando nós criamos o Estado com uma finalidade, que o Estado proteja nossos direitos e nossas pretensões. Esse Estado se volta contra o povo, é o famoso Leviatã. Isso é o Leviatã. O Estado cresce tanto que ele se volta contra o povo. Vem um cara chamado Montesquieu e ele diz o seguinte, há uma forma de frear esse Estado, tripartição de poderes. Você divide esse Estado em executivo, que é o síndico do prédio, legislativo, que é o povo que tem o poder, e judiciário, que vai executar as leis criadas pelo povo. É assim que nós temos. O que a Constituição brasileira diz? A Constituição da República diz o seguinte, que o poder emana do povo. E quando outros poderes começarem a invadir o poder do povo e desrespeitar o povo tem que retomar o poder. Ou seja, quando a Suprema Corte, por exemplo, deixa de cumprir a Constituição, deixa de aplicar o Código de Processo Penal e começa a criar suas próprias regras, isso é um estado de exceção. A Constituição diz, não se admite um juízo ou um tribunal de exceção. O que significa isso? O juiz, ele é obrigado a cumprir a lei. Ele não pode, em hipótese alguma, excepcionalizar a regra. Como, por exemplo, a ministra Carmen Lúcia disse. Não, nesse caso, nós vamos cercear as redes sociais. Só nesse caso. Nós já queimamos bruxa com esse argumento de só nesse caso. Um Estado de Direito, você tem a diferença entre o Estado de Direito e o Estado de Exceção no Estado de Direito não há exceção à regra. Em um estado de exceção, você cria suas próprias regras, desconsiderando as leis do povo. Por que eu falo em 2/3 do Senado? Pode ser que o ministro do STF não venha a ser impeachmentado. Mas o Senado tem a competência de instaurar processo de impeachment contra a presidente da República, advogado-geral da União, PGR, ministro da Suprema Corte, quando esse agente público, veja, ele é um agente público, estiver extrapolando o poder que a Constituição lhe der. O simples fato de instaurar um processo de impeachment já é
uma forma de colocar em prática aquilo que nós chamamos de freios e contrapesos. O que são os freios e contrapesos? Um poder tem que respeitar o outro, não pode invadir na competência do outro. Então você ter um Senado forte é importantíssimo para o Estado Democrático de Direito e para a democracia. Porque daí você vem e fala assim, ô ministro, pera lá, você está descumprindo a regra aqui. Hoje nós não temos um Senado para isso. Mas a partir do que você falou, já entrar dizendo, já vamos impeachment o Lula, porque ele vai se reeleger. O Lula tem inúmeros crimes de responsabilidade. Mas veja bem, não é um poder interferindo no outro a priori, porque ele nem fez nada ainda, ele nem tomou posse nesse próximo mandato? Não, então veja, e a anistia que ainda não tem nem texto, o STF já está falando que é inconstitucional. Deveria o povo estar indignado com a Suprema Corte, olhando para a Constituição da República que foi criada pelo povo e dizendo anistia inconstitucional. Pera, não tem nem texto. A Constituição da República diz que compete ao Congresso anistiar alguém. É inadmissível que um poder diga que o poder do povo é inconstitucional.